Olá, estamos aqui falando sério com Rosana Nazari e no dia de hoje nós temos uma pessoa bem importante também, é a Márcia Farrer, que é professora de História e militante do PSTU e vai nos falar sobre o CSP com lutas, que é a proposta do movimento em que ela está incluída. Olá, tudo bem? Bem, nós estamos aqui também para discutir a questão da educação como um todo. A CSP com Lutas é uma central sindical hoje que está à frente das principais lutas de diversas categorias de trabalhadores. E ela não é apenas uma central sindical, ela abrange também estudantes e movimentos populares, né? Diferentemente da CUT, que é apenas uma central sindical. E ela existe como CSP desde o ano passado, né? Era primeiro com lutas e depois passou a ser CSP. E nós estamos construindo aqui no Paraná, e mais precisamente na região oeste, essa central que é uma alternativa de unir a classe trabalhadora frente aos ataques que os governos e patrões vêm realizando aí no decorrer do tempo. E, dentre outras coisas, discute também o caos da educação, né? E existe uma setorial de educação. Existe também, dentro da CSP com Lutas, uma entidade chamada Movimento Mulheres em Luta, que visa a questão das denúncias, do combate à opressão, da valorização da mulher enquanto ser trabalhadora, enquanto classe trabalhadora, né? Hoje a metade da população brasileira de trabalhadores é formado por mulheres, então é justo que seja tratado aí com uma atenção devida nesse caso. E no caso a CSP com Lutas, no momento, ela está com uma campanha muito importante, que é a questão da luta pelos 10% do PIB para a educação. O que é essa campanha? É um plebiscito que está acontecendo, que já começou, né, no dia 6 e vai até o dia 6 de dezembro. Nós entendemos que aumentar as verbas para a educação é uma questão emergencial, porque todos os governos, eles falam que educação é a prioridade. Basta a gente ver, em todo ano eleitoral a gente ouve isso, né? Mas a questão que eles escondem, as diversas candidaturas, a grande maioria delas, é como fazer com que a educação seja prioridade. Ou seja, poucos são os que falam que é preciso mais verba. Porque não adianta você falar em educação em prioridade e ter essa vergonha que está hoje, sendo que menos de 3% do orçamento dos nossos impostos que nós pagamos vai para a educação, enquanto que quase a metade vai para juros da dívida pública, dívida essa que já está paga. Portanto, a discussão do PIB, ela é muito séria, não é apenas de nós, trabalhadores da educação, não é apenas dos alunos de escola, mas ela é de toda a comunidade, toda a sociedade, que é uma proposta de sociedade diferente, de construir uma sociedade humanizada, se aumentar essas verbas. Portanto, é uma campanha, a gente convida aí todos, pais de alunos, operários, trabalhadores em geral, a participar, a estar se engajando nessa luta para resolver ou tentar pelo menos amenizar esse verdadeiro caos que está hoje a educação brasileira, que muito se fala, né? A gente vê a grande mídia hoje está com uma série de, né, muito comum, a gente vê reportagem falando sobre violência, falando sobre a situação dos alunos, o vergonhoso índice de analfabetos, principalmente analfabetos funcionais. Nós temos cerca de 30% da população brasileira de analfabetos funcionais, e isso se mostra nos resultados das provas, que às vezes tem uma aparência de estar avançando. As propagandas do governo federal dizem que o IDEB no Brasil está avançando, né? Mas o que eles escondem da opinião pública é que esse índice é contabilizado fazendo uma média. Então, se algumas escolas de ensino privado, eles têm condições de ter uma média superior, ele entra numa média. Mas a gente vê que muitos estudantes não estão atingindo o que é uma questão legal, que é chegar ao término do ensino fundamental, ou seja, a antiga 8ª série,
sabendo ler e escrever um texto mínimo, construir um texto mínimo, saber fazer cálculos. E a gente vê que os alunos do ensino médio, do terceiro ano, têm essa dificuldade. A dificuldade de interpretar um texto mínimo. Então, aí como é que ele vai fazer as outras coisas? Se tem esse problema de interpretação. Portanto, tudo isso passa pela questão das verbas. E dentre esses 30% aí que eu falei de analfabetos funcionais, ou os 10% de analfabetos, a grande maioria, aí, 40%, é negros. Então, nós temos que discutir a questão das opressões, a condição da mulher trabalhadora hoje na educação, né? Que nas séries iniciais nós temos o maior número de professoras, e conforme vai aumentando o nível de ensino, a gente observa que o número de mulheres vai diminuindo, principalmente isso aparece muito no ensino superior. Por quê? Para um professor estar no ensino superior, ele necessita, no mínimo, um doutorado. E, às vezes, a mulher, por conta de uma cultura machista que nós temos, que marginaliza ela na condição de mães e dona de casa, sobra muito pouco tempo, não existe um incentivo, portanto, para que ela avance nos seus estudos, né? A questão da homofobia também é muito presente nas escolas hoje. A gente vê que no nosso cotidiano, e ao contrário do que deveria ser, os alunos estar mais amadurecidos, a gente vê que parece que eles estão vindo mais machistas, mais racistas e mais homofóbicos, né? Eles assumem publicamente, isso cerca de 48% dos alunos, que não gostam de homossexuais. E aí a gente vê aumentar a violência. O Brasil é um dos países onde mais se mata homossexuais. O Paraná é o estado campeão de mortes homossexuais. Então, é um problema. Nós precisamos votar medidas que criminalizam esses preconceitos, essa opressão, né? E uma lei em si, ela não garante, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que deveria resolver, ou pelo menos ajudar, em muitos casos, as mulheres. Mas muitas vezes ela deixa de ser cumprida porque o governo não destina verba a ela. E na primeira crise que surge, essas verbas são cortadas. E aí a dificuldade de se promover, de se melhorar a qualidade, né? A questão do PIB. Por exemplo, nós tivemos uma grande campanha puxada aí pelos movimentos de esquerda no ano de 97, que lutava pelos 10% do PIB. O que aconteceu? Esse Plano Nacional de Educação que está em vigor hoje, ele foi aprovado no ano 2001, certo? E a primeira coisa que o governo, na época, Fernando Henrique, fez foi cortar os 7% do PIB que havia sido aprovado pelos governantes. E o Lula manteve esse veto. E Dilma também. A proposta agora que está no Congresso do PNE é de 7% para 2020. O que isso implica na prática? É toda uma geração que vai perder, né? O ensino fundamental ele é 9 anos. E se isso for implantado em 2020, é uma geração que vai ficar com poucos materiais, com escolas precárias, com salas superlotadas. Só para ter a gente fazer uma comparação. Os países ricos, a média máxima de aluno por sala é 20. E aqui a média é 30. Algumas escolas aí é 40, até 60 alunos por sala. Não tem condições objetivas da gente fazer um bom trabalho e de o aluno ter um bom aprendizado nessas condições. Então, é urgente que se diminua o número de alunos por turma, para que o professor consiga atender adequadamente, atender individualmente cada aluno lá em sala, para que o funcionário da escola também consiga fazer esse trabalho. Nós temos hoje um problema muito sério, e a gente sabe isso da realidade do Paraná principalmente. Falta muito funcionário e com pouca condição de ascensão na carreira. Embora a gente tenha alguns avanços graças às lutas aí da categoria, mas ainda o funcionário de escola é um trabalhador, na sua grande maioria, doente, que quando ele fica doente não pode vir uma outra pessoa no lugar. Os professores estão doentes, com problemas psicológicos gravíssimos, a ponto dele não querer ir para a escola, ou seja, perder a sua
essência, por sentir síndrome de pânico. Então, nós estamos em uma época grave dentro da educação, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas negam. E qualquer uma pessoa que for perguntar para conhecidos, colegas, o que você quer ser no futuro? Você quer ser um professor? A grande maioria vai dizer que não. Deus o livre, ser professor, do jeito que está essa escola, com bagunça, com violência, com péssimas condições de trabalho, com péssimas condições de salário. Então, os dados mostram que cada vez é maior o desinteresse. Para provar o que estou falando, a gente vê aí nas propagandas mesmo do governo. O governo fazendo musiquinha bonitinha para que as pessoas venham ser um professor, venham fazer licenciatura, né? Porém, é um dos cursos que menos tem interesse hoje no Brasil, os cursos de licenciatura, pelo próprio descaso dos governos nos últimos tempos, né? Por deixar as escolas sucateadas, e isso vem atravessando governos. Fernando Henrique, Lula continuou com medidas neoliberais. O PNE que está em vigor, ele foi um fracasso, não cumpriu a grande maioria das metas, e é por isso que a educação está esse caos. E não cumpriu simplesmente porque priorizou outras coisas. Priorizou ajuda a banqueiros, ajuda a empresas, a grandes empresários multinacionais que estavam indo à falência. E aí, desse jeito, nós nunca vamos ter uma educação de qualidade. Nós vamos ter, de novo, repetir, esse caos na educação. Alunos sendo penalizados, não tendo as condições. E voltando à questão da opressão mesmo, como que a gente vai exigir que as escolas, que os educadores, porque a gente vê muitos educadores, Rosana, que eles não têm uma formação e acabam repetindo machismo, homofobia, racismo dentro das escolas, em conversinhas, em piadas, assediando muitas vezes colegas e as próprias alunas. Isso porque falta formação, não tem investimento, né? A cultura se reforça essa cultura que está aí das opressões. Então nós precisamos urgentemente pensar nesse aumento das verbas, e é claro que aumentar a verba em si não resolve o problema, porque pode ocorrer desvios e tudo mais, mas começa por aí, com o aumento das verbas, para que nós tenhamos mais. Hoje, por exemplo, nas escolas do Paraná, todas as escolas têm a TV em cada sala de aula, né? Então, lógico que essas tecnologias ajudam muito, mas o nosso aluno de hoje, ele é imediatista. É um aluno que não tem a paciência de sentar e fazer uma apreensão dos conteúdos, de ouvir o que o professor está falando. E isso dá muito trabalho para nós. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o professor deveria trabalhar no máximo 20 horas por semana com o aluno. A grande maioria dos professores trabalha as 40 horas ou mais com alunos, quando não pega aulas em escolas particulares. Nós temos nos professores do Paraná, e funcionários também, um contrato chamado PSS, que na prática é a precarização do trabalho. Porque chega lá no final do ano, o trabalhador está demitido. E talvez ele vai ser admitido lá no mês de março, abril, e vai receber lá no final de maio. Então, não existe uma carreira, e são professores, eu sou professora concursada, o professor PSS dá a mesma aula que a gente, professor concursado, né? Isso é uma maneira do governo economizar, né? E que tem afastado muitas pessoas, principalmente a população, os trabalhadores da educação mais jovens, na primeira oportunidade que tem,
eles acabam seguindo outra carreira. Tudo isso que foi destacado pela professora Márcia são problemas relativos à educação no Brasil e aqui em Cascavel também. Então nós vimos que os professores estão doentes, que as escolas não estão satisfatoriamente para atender a população de jovens às escolas públicas. Portanto, nós temos que trazer novas reflexões, trazer novos debates, e daqui para frente a gente vai chamar mais as pessoas para falar sobre esse assunto da educação aqui em Cascavel e no oeste do Paraná. Então, eu gostaria que se despedisse da turma. Isso, eu vou despedir assim, de uma forma mais positiva, que a gente, apesar desse caos, nós acreditamos que ainda na educação é possível. A gente sempre tem a esperança de ver o olho brilhando nos alunos e que eles possam sonhar e não achar que esse mundo é feito apenas de coisa, mas de pessoas e que sonham, que o sonho seja além de ter um celular de última geração, mas que tenha um sonho de humanização, e nisso que a gente acredita. Só retomando então, Karl Marx, o importante é ser e não ter. E tomara que nossos jovens comecem a perceber a importância de ser. No Falando Sério com Rosana Nazari, até o próximo programa.